Bom, então, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião semanal da Fundação Espaço Democrático. O nosso tema de hoje é a PEC da segurança. Não preciso dizer que as pesquisas todas mostram, a imprensa toda fala, nós estamos cansados de ver casos e mais casos envolvendo a criminalidade, especialmente do crime organizado, com áreas como Fortaleza, como aqui no Rio de Janeiro. Nós temos visto várias regiões dominadas pelo crime organizado, sem contar os assaltos, roubo, percepção de insegurança na população. Diante disso, o governo acaba de enviar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional, a PEC da segurança, e esse é o nosso tema de hoje. A questão é, isso será interessante? Vamos melhorar o aspecto da segurança no país? Há como enfrentar rapidamente essa criminalidade, ou é uma coisa que só vai funcionar a longo prazo, não sei. Para isso, nós trouxemos aqui, vamos conversar hoje com dois especialistas no tema. O nosso cientista social aqui, sociólogo especialista em segurança pública, e o coronel Álvaro Camilo, bastante conhecido, mas eu quero lembrar, ex-comandante-geral da PM da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança de São Paulo, foi vereador, deputado estadual e subprefeito da Sé. Membro do PSD, com muita alegria para todos nós. Seja bem-vindo, coronel. Túlio, primeiramente, vamos começar com o Túlio. Eu queria pedir ao Túlio para fazer um resumo. Alguns itens principais da PEC da segurança, que ninguém é obrigado a saber do que se trata, depois ele deslancha. Túlio, a palavra é sua. Muito bem. Antes de fazer o resumo, queria fazer um pequeno contexto, né? Porque se você pega o programa do PT durante as eleições, não consta PEC da segurança. Você tinha lá a proposta de recriar o Ministério da Segurança Pública, que acabou não sendo recriado, obviamente, como não entrou, né? Nenhum ministro da Justiça que entra quer dividir ali né, a estrutura e o orçamento. Você tinha a proposta de revogação da legislação armamentista, isso passou logo nas primeiras semanas, né? Então, essa ideia da PEC, ela começa a circular basicamente com a indicação do Lewandowski, né? Que foi um professor aqui na São Francisco, como todo bom jurista que assume o Ministério da Justiça, tem sua própria proposta de mudança de Código Penal, de Código de... Né? Enfim, de legislação. Né? Então, começou a circular uma primeira versão que nós discutimos, acho que já em novembro do ano passado. Não vou retomar, portanto, aquele texto, agora, como já tinha avançado, né? Muita coisa ali foi colocada para não passar, acho que o próprio Ministério sabia, né? Por exemplo, quando ele dizia que tudo que seria proposto pelo governo federal era de cumprimento obrigatório do Estado, né? Essa parte foi uma das primeiras suprimidas, né? Os governadores se reuniram algumas vezes e fizeram sugestões, né? Por exemplo, propondo que as mudanças que fossem feitas na Política Nacional de Segurança tinha que obrigatoriamente ser ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública, esse conselho tinha que ter participação civil, enfim, deram uns pitacos aqui e ali. Mas eu vou basicamente me concentrar, então, no que mudou do primeiro texto para o segundo texto. Se alguém se não tiver clareza sobre o primeiro texto, a gente pode também voltar rapidamente. Eu tenho ali uns 20 slides, eu vou tentar poupá-los desses slides, comparando a primeira versão com a segunda versão e coisa e tal. Mas vamos tentar manter tudo sem precisar recorrer necessariamente ao texto, né? Então, uma das primeiras inovações aqui da listinha das principais é a tal da mudança da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Viária Federal, né? Que antes, na primeira versão, era a Polícia Ostensiva Federal. Então, apenas uma mudança de nomenclatura. Você tem na Constituição uma Polícia Ferroviária Federal. Não sei quem sabia disso, né? Mas é uma polícia específica, né, para cuidar de ferrovias. Isso cai por terra, então essa Polícia Viária Federal acaba, né,
se juntando aí com a Polícia Ferroviária Federal e também policiando hidrovias e tal. A outra novidade é que, a pedido dos estados, ela pode participar de operações aí conjuntas, né, junto com as polícias estaduais. O que diz lá o texto que eu acho? Olha, eles falam, no governo estadual você tem a polícia judiciária e a polícia ostensiva, uniformizada. A gente acha esse modelo ótimo, então o governo federal devia ter esse modelo. Esse eu acho o primeiro grande equívoco conceitual, né, da PEC. Por quê? Pelo menos entre os especialistas, é quase um consenso que essa polícia bipartida é um entrave à segurança pública e não é um modelo acessível. Então, o que seria uma mudança realmente estrutural teria sido criar uma só polícia federal com um ramo, vamos dizer, judiciário, né, investigativo, que é a atual Polícia Federal, um ramo ostensivo, que é a Polícia Federal, criando uma polícia única de ciclo completo, né, que a maior parte dos países tem. Né? O que é essa polícia única? Olha que interessante, a Polícia Rodoviária Federal tem esse modelo. Né? Você entra ali como, né, patrulheiro, fica, né, anos, né, nas estradas, fiscalização e tal, e a partir só de concursos internos, né, de progressão, você vai galgando até os escalões mais elevados. Não é como a gente tem na Polícia Federal ou na Polícia Estaduais. Por exemplo, você tem o delegado, constitucionalmente tem que ser um bacharel em direito. Né? Então, não é alguém que entrou na polícia embaixo, né, como investigador, uma outra carreira, e progrediu numa carreira, né, até ser quem vai presidir o inquérito. Não, é alguém que vem de fora, fez 5 anos de uma faculdade de direito, passa no curso da academia, vê mais 6 meses de direito e é colocado ali, né, novinho ainda, fresquinho, né, para coordenar os cursos, presidir o inquérito. A Polícia Federal tem o mesmo modelo. Essa seria uma outra mudança estrutural que a PEC não abrange, que é essa exigência de ser bacharel em direito para você ser delegado de polícia e a carreira de delegado de polícia. Mas, enfim, avançando. Além, então, dessa mudança da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Viária, ele muda algumas atribuições atuais da PF. Na verdade, ele só explicita no texto algumas coisas que já existiam. Então, a Polícia Federal, por exemplo, ela tem competência para atuar sobre crime organizado, né? Que a gente chama que são crimes interestaduais, né? Que exigem uma repressão comum. É esse o texto. E posso mostrar mais à frente o que ele faz especificamente é incluir o termo milícia, ele fala inclusive milícia, né? E inclusive, então, crime organizado, que sejam interestaduais e exijam repressão uniforme. Basicamente, constitucionalizando aquilo que a Polícia Federal já faz. Pode até questionar, né? Milícia, por exemplo, algumas facções criminais são claramente nacionais. É o caso do CV, Comando Vermelho, aqui do PCC e tal. Milícia não, né? Milícia é muito local, né? Às vezes é até municipal, nem estadual. Então, a rigor, é mal resolvido isso, né? Porque mesmo tendo explicitado ali que milícia, crime de milícia, seria da alçada da Polícia Federal, não é um crime interestadual necessariamente. Mas não vou entrar nesses meandros. Então, o que a PEC faz é muito isso, né? É tentar constitucionalizar coisas que já existem. Como, por exemplo, os fundos nacionais, né? Já existe desde a minha... Eu fui gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública em 2003, né? E já tinha o Fundo Penitenciário Nacional e alguns anos atrás, eu acho que com a lei do FISP, já tem a previsão de que eles não são contingenciáveis, né? Então, na primeira proposta da PEC, eles queriam juntar os dois fundos, depois, por algum motivo, mantiveram separados, né? E estão só colocando na Constituição que tem esses dois fundos e que eles não podem ser contingenciados, né? Mas a PEC já falei, tá. Ela muda bastante, especificamente 5 artigos da Constituição, que são os primeiros de 21 a 24, que tratam das competências. Né? O que é a competência da União, o que é a competência exclusiva da União
que é competência concorrente, né, da União, dos Estados, o que é, enfim, competência de todos. Então, eu já tinha comentado isso, quando chega na parte do financiamento, obviamente que eles colocaram como competência de todos, né? E quando trata de criar a Política Nacional de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública, colocaram como competência exclusiva do governo federal. Eu acho que muitas dessas coisas ainda vão sofrer mudanças, né? A PEC entrou agora, vai ser discutida aí, né? No Senado e na Câmara. Certamente essa é uma das coisas que vai mais pegar, né? Porque antigamente isso já era meio claro, né? O governo federal fazia lá um Plano Nacional de Segurança Pública, ele traça as diretrizes nacionais, né? E ele tinha lá as suas ferramentas. O Fundo Nacional é uma delas, né? Tinha lá o chicote e a cenoura. Quem segue essas diretrizes ganha dinheiro do fundo, quem não segue tem, ou pode ter sanções e coisa e tal. Mas o que eles querem, segundo eles, é dar, então, uma espécie de segurança jurídica ao SUSP, né? A lei do SUSP foi aprovada em 2018, o governo Temer, né? Com várias dessas mudanças, então, seria para eles uma forma de dar segurança jurídica ao SUSP. Agora, muitas das justificativas que estão lá na PEC, não vou entrar aí no mérito, mas você não precisa constitucionalizar, né? Uma delas mais óbvia é a questão da padronização das informações estatísticas, né? Dos delitos e do boletim 1. Você não precisa ter isso numa emenda constitucional, né? E está lá com uma das maiores justificativas para a PEC, fazer essa unificação dos bancos de dados e tal. Isso você faz via decreto, via, né, legislação constitucional. Não vou, depois a gente pode discutir aí esse mérito, o quanto vale a pena você ingestar, né, na Constituição essas coisas. Porque depois coloca na Constituição, é difícil tirar, né? A agenda, até alguns anos atrás, era você desconstitucionalizar o artigo 144. Que diz, né, que tem que ter uma polícia civil, tem que ter uma polícia militar, não está, por exemplo, a Força Nacional de Segurança Pública. A PEC ignora simplesmente a Força Nacional de Segurança Pública, né? A PEC ignora o Fundo Nacional Antidrogas e outros fundos. Então, não necessariamente você engessar essas coisas da Constituição é algo positivo. Avançando rapidamente para algumas outras mudanças, vocês devem ter acompanhado aí, a gente até discutiu, fez artigo, essa decisão do STF de considerar que as guardas municipais, então, são polícia, né, e podem fazer policiamento ostensivo e comunitário. Até que está incorporando aí essa mudança e, além de incluir né, no artigo 144, então, no rol das polícias, a Polícia Viária Federal, ela está incluindo a Guarda Municipal e está incluindo as corregedorias e as ouvidorias, né? Que fala que em todos os níveis, né, então municipal, estadual e federal, as forças de segurança vão ter que ter corregedorias, que são órgãos internos, né, disciplinares, e as ouvidorias, que são órgãos externos, né? O governo federal tem muito essa preocupação com a questão de violência policial, de letalidade e coisa e tal. Então, basicamente é isso, né? A segunda preocupação, acho que do Sérgio tinha colocado, é essa questão do domínio territorial das facções e tal. Então, ela tangencia, na verdade, esse tema, né? Quando fala explicita as novas atribuições da Polícia Federal, mas não vai muito além nesse sentido, né? Obviamente que troca de banco de dados, esse tipo de coisa, uma criação de bancos nacionais, balísticos, não existe até hoje, né? Esse negócio, você não consegue, né? Pegando uma cápsula, um cartucho, né, num lugar, como soltar, né, um banco balístico nacional ou um banco de waves, né, que é um banco de digital. Então,
é isso, ao invés de investir em tecnologia, em banco de dados, esse tipo de coisa, o pessoal fica querendo mudar a legislação, né? É muito a nossa trajetória. Eu diria que isso é longe de ser estruturante, né? Depois eu vou dizer o que seria estruturante, ao meu ver, a criação do Ministério da Segurança Pública, a recriação, eu acho que seria uma medida estruturante, né? Unificação das polícias, integração das polícias, estruturante. O governo federal tem um projeto muito bacana, que é o Pena Justa, que está sendo feito junto com o CNJ, com recursos do PNUD, do BNDES, aí 300 e tantos indicadores, um negócio muito mais elaborado que a PEC da segurança, para a qual, por algum motivo, não se dá tanta ênfase e tanta atenção. Pode ajudar, é isso. Pelo menos ele tem o mérito, né, de estar assumindo a responsabilidade, colocando na agenda, e agora é isso, vamos deixar o Congresso analisar e mexer no projeto e aperfeiçoar. É isso. Boa tarde a todos, boa tarde, nosso secretário, ministro Kassab, Longini, todos os amigos, meu professor Túlio Campos, demais professores aqui. Primeiro, super importante que o assunto de segurança está sendo discutido. Esse é um ponto positivo. Todo mundo tem que pensar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em segurança. A segurança é responsabilidade de todo mundo, né? Então todos devem pensar. Esse é um ponto positivo. Vejo alguns pontos positivos também na PEC. Essa constitucionalização do fundo acho importante, porque ele não pode ser contingenciado, aí a União realmente vai ter que investir na segurança pública. Mas vamos fazer uma análise bem rápida aí, concordo com muitas das colocações do professor Túlio, mas também concordo com ele, não precisava uma lei, né? Não precisa. Hoje a gente tinha um comandante da Polícia Militar, o Carlos Roberto Camargo, que foi comandante-geral, e ele falava, não adianta ficar mexendo nas caixinhas, né? A gente tem que fazer funcionar. Então nós deveríamos fazer funcionar tudo que tem aí. Nós temos que ser um pouco mais pragmáticos. Até reclamo muito da área jurídica, preciso mudar as polícias, precisa mudar a estrutura das polícias, precisamos mudar a forma de fazer segurança pública no Brasil, que é arcaica, as duas polícias quase não encontram lugar no mundo, a figura do inquérito policial, tem coisas que nós precisamos rever, mas tem muito a fazer com o que temos hoje, nós temos que pôr para funcionar. Quando a PEC vem e estabelece lá uma série de competências para a Polícia Federal que já são executadas e não adequadamente, elas tinham que ser mais executadas, trabalhar mais fortemente no tráfico de drogas, né, no tráfico de armas e outros. Ou seja, nós precisávamos de uma vontade política muito forte de fazer as coisas acontecer. Vamos pegar o que existe, nós sempre reclamamos que falta um plano, falta uma lei, não é uma lei, não é uma penada que vai melhorar a segurança pública, são ações. São ações dos dirigentes, são ações dos dirigentes na área federal, na área estadual, na área municipal. Todos devem trabalhar na segurança pública. Então, acho, primeiro, a discussão da PEC veio, na minha visão, veio trazer essa discussão, isso é bom. Mas a gente precisaria realmente ter vontade. E eu discordo um pouquinho da PEC em relação à centralização. O Brasil é muito grande, não dá para ficar centralizando tudo no poder central, e nós já vimos essa história. Vamos lembrar aí do fato que eu tenho na cabeça muito forte, que é o presídio de Pedrinhas, caindo aos pedaços, e 2 ou 3 bilhões, eu não lembro agora qual é o montante, no fundo penitenciário sem utilização naquela época. Então, a descentralização, não digo que não tenha que ter controle, não é isso? Então, o Brasil, como União, deveria dar as diretrizes básicas da segurança pública para os estados e dar suporte aos estados para que eles pudessem desenvolver a sua segurança pública adequadamente e não querer fazer por eles lá, né? E aí a competência, inclusive, eu questiono a competência de legislar só da União. Nós precisamos dar mais competências, não só na área de segurança pública, mas em todas as outras áreas para os estados. Fui deputado estadual, a competência legislativa da área estadual, ela é irrisória, ela é residual. Tem a competência da União, a competência dos municípios na Constituição, e para o Estado fica só uma competência residual.
Além disso, essa competência residual, o que sobra para o Estado, 95% é competência do Executivo, né? O Parlamento pouco faz. Então, essa área de centralizar tudo no governo federal, isso é, na minha visão, um equívoco da PEC. Deveria, ao contrário, dar suporte, exigir, cobrar meios de auditar o dinheiro que é repassado, mas deveria repassar mais esses recursos, dar suporte e, de novo, trabalhar aí com o que nós temos, trabalhar com muito planejamento, muita inteligência e integração das políticas do governo federal. Como o professor Túlio falou, isso é importante. Não precisávamos, para padronizar, não precisa de lei. Basta uma vontade política de criar o boletim único, de criar como a nossa identidade nacional. Então, uma série, padronizar também antecedentes, certificados, isso aí é o mínimo. Mas o mais importante é dar estrutura para que as polícias funcionem. Não é uma lei que vai fazer isso. Além disso, nesse caso aí da PEC, eu achei super importante a constitucionalização do Sistema Único de Saúde, de Segurança Pública, de SUSP. Ele ficava aí, ele foi criado, foi largado, alguns estados desenvolveram, outros não. Então, essa constitucionalização eu achei importante, porque aí ele traz para a União aí a participação também efetiva e dá uma diretriz para que todo o Brasil desenvolva isso. Hoje a gente tem uma disparidade muito grande entre as polícias no Brasil. Então, a PEC poderia ir um pouco mais longe nessa questão. Nós temos polícias bem desenvolvidas, temos polícias que carecem até de armamento. Como comandante-geral, a gente acabou cedendo, inclusive, o armamento de São Paulo estava obsoleto aqui para ceder para outras polícias do Brasil que faltava, inclusive, armamento. Então, eu acho que é nessa linha que eles poderiam ter trabalhado. A exigência também das corregedorias, das ouvidorias, eu acredito ser super importante. Não tem uma instituição sadia que não tenha um mecanismo forte de controle, principalmente quando você dá o poder do uso da força letal. Precisa ter corregedoria forte, precisa ter ouvidoria disponível, não que ela vá interferir, não que ela vá interferir no comando, interferir no governo, nada disso. Mas tem que ter, não tem planejamento sem controle. Não tem nada que funcione no planejamento se não tiver uma auditoria e um acompanhamento. Então, as corregedorias também achei super importante. E faltou na PEC, na minha visão, essa descentralização para os estados, para que eles possam desenvolver a segurança pública. Eles estão mais perto do problema, as realidades são muito diferentes. Eu tenho uma visão até em relação à lei de execução penal. Acredito que o código deveria ser federal, mas a lei de execução deveria ser dos estados. Porque a forma de eu tratar aqui em São Paulo de um infrator da lei, ela precisa de um ritmo, precisa muitas vezes de uma forma mais célere ou uma forma diferenciada em relação ao que eu tenho nos outros estados. Então, de novo, a gente trabalha com a descentralização. Então, acho que essas são as considerações principais. Voltando, é importante, então, que eu acho que a discussão de segurança permeie a sociedade, mas que a gente possa trabalhar aí, cada um no seu opinião aí, e principalmente fazendo acontecer. Precisamos sair sair do diagnóstico, sair do PowerPoint, ir para frente, fazer, olha, vamos, esse o caminho, pôr em prática, executar as ações e trabalhar fortemente nos resultados. Investindo em inteligência, investindo em muito planejamento, construindo planos na área federal, na área estadual, na área municipal, integrando os municípios. Então, no caso da GCM também, a constitucionalização da GCM, nós precisamos lembrar que nós temos algumas guardas civis que são grandes e que podem fazer frente a isso, mas não é a realidade do Brasil ainda hoje. A maioria dos municípios brasileiros sequer tem condições de ter uma guarda civil. E muitas das guardas civis criadas, elas estão desempenhando um papel que não deveria ser aquele especificamente. O meu receio é que essa constitucionalização queira transformar a guarda em mais uma polícia que vai querer ser pertencente à SWAT, a bota.
Nós precisamos do policial comunitário, que ele trabalhe junto com a sociedade, que ele traga a melhor informação para o planejamento, porque a inteligência trabalha com informação. A informação, que é a matéria-prima, quem tem é o cidadão. Então, precisamos trabalhar muito fortemente. Então, faltou também aí a pensar de como trabalhar essa Guarda Civil para que ela ajude. Tem muitas boas guardas civis, como aqui de São Paulo, como alguns municípios de São Paulo, mas precisamos tomar cuidado para que não seja mais uma polícia que se afaste do cidadão e o contrário que a gente precisa. Por isso que sou a favor também do policiamento comunitário, dos programas de vizinhança solidária, dos conselhos comunitários de segurança, na busca da melhor informação para planejamento. Essa é a visão que eu tenho aí geral. Acho que isso dá para fazer aproveitando a PEC, mas não precisaríamos necessariamente de uma nova lei para fazer as coisas funcionarem. Nós vamos primeiro fazer funcionar o que já existe e depois agregar valor ou fazer ajustes naquilo que não seja necessário. Tá bom? Que for necessário para a gente melhorar mais ainda. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Perfeito. Vou passar então para abrir para as perguntas. Eduardo Jorge, a palavra é sua. Eu vou tentar, né, Sérgio? Falando daqui quase de Greenwich. Bom, a referência sempre paralelamente se fala em sistema único disso, sistema único daquilo, sistema único de assistência social, sistema... Isso é uma referência à experiência da Constituição Democrática de 87 e 88, que criou o Sistema Único de Saúde, com todos os problemas e com seu orçamento per capita altamente austero. O Sistema Único de Saúde realmente deu resultados impressionantes no avanço da saúde pública no Brasil. Mas, claro, ressalvando sempre que com seu orçamento muito austero, per capita, né, nós temos dificuldades e críticas, mas não há comparação o que era antes com o que nós temos hoje. Aí, observando essa tentativa de sistema único de segurança pública, né, que de certa forma faz uma analogia com o SUS, a saúde, eu faria três observações aos nossos dois especialistas, o Túlio e o Coronel. Primeiro, né, no sistema único de saúde existe uma sincronia, é uma espécie de um pacto federativo, né, entre a União, estados e municípios, bem regulado nas funções e tudo. E existe uma gestão muito próxima, compartilhada. As questões importantes, as inovações, os avanços, são discutidos num conselho que reúne, um conselho operativo que reúne o Ministério da Saúde, o CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, é uma instituição organizadíssima, e o CONASEMS, que reúne as 5.500 secretarias municipais de saúde, porque todos os estados, todas as cidades hoje têm secretaria. Então, são três instituições importantes: Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS. Eles reúnem, se discutem, fazem propostas, mudanças, encaminhamentos, aperfeiçoamentos. Não se faz as coisas de cima para baixo, né? Nada é feito de cima para baixo. Em segundo lugar, uma coisa muito importante que disse o coronel, que uma diretriz básica para implantar o Sistema Único de Saúde foi a descentralização. Antes, não existia atenção à saúde na maioria dos 5.550 municípios. É claro, aqui em São Paulo nós tínhamos a Secretaria Municipal de grande tradição, de grande qualidade, muito antiga Secretaria de Higiene e Saúde, mas porque São Paulo é uma cidade, país. Mas a maioria das secretarias municipais de saúde nos municípios não existiam. O sistema, esse trabalho conjunto da União, dos estados, com os prefeitos, com os municípios, é que criou secretaria por secretaria, progressivamente e começando sempre com atenção básica, que é o elemento principal mais próximo da população. Foi uma criação disso daí. Eu fui uma vez, por exemplo, no Acre não tinha Secretaria Municipal de Saúde em nenhum município. Hoje ele tem em todos os municípios, em Cruzeiro do Sul, lá na fronteira, no fim do Brasil, tem Secretaria Municipal e atuante. Então, a descentralização foi a construção do sistema próximo da saúde, próximo dos prefeitos, dos municípios e do cidadão. A terceira questão, que é uma questão muito importante, é que o financiamento é compartilhado.
com divisões bastante equilibradas, né? A União entra com 40%, 45%, os municípios com cerca de 35%, e os estados com cerca de 20%. Então, esse financiamento conjunto, né, é gerido de forma unificada, e a maioria do trabalho é feito nos municípios, em primeiro lugar. Eles é que mais tocam o piano, desde a detenção básica, mas quando é um município mais complexo, já entra na atenção secundária de especialistas. No caso de São Paulo, nós vamos até a terciária, né? Dependendo do tamanho do município, né? Então, há um financiamento compartilhado. Na verdade, a ação propriamente dita é feita, em primeiro lugar, pelos municípios, em segundo lugar, pelos estados, e a União fica na parte mais de sugestão, de criação de controle. Não existe mais nenhum hospital federal. Zero. Zero. Todos aqueles antigos hospitais, na época do antigo INAMPS, dos institutos que estavam muito centralizados nas capitais e no Rio de Janeiro, isso passou tudo para o Estado, ou municípios, no caso de São Paulo, para municípios. Então, eu não vejo, né? Eu posso estar errado, né? Porque eu não entendo de segurança pública, né? Mas eu não vejo um roteiro, vamos dizer assim, semelhante, porque, como disse o coronel, a centralização aí continua muito grande. Não, muito grande. Posso estar errado, né? Mas a minha impressão é que falta acreditar mais na população, nos municípios e nos estados. Perfeito, Eduardo. Obrigado. Quem quer? Posso comentar? Túlio. Então, o tal do SUSP, né, ele não é nem sistêmico nem único, né? Na verdade, era uma analogia inspirada no SUS. Quem começou a usar esse termo foi o Luiz Eduardo Soares, né, quando ele assumiu a Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2003, foi o governo Lula e coisa e tal. Mas nunca avançou nesse sentido. Primeiro, e o mais importante, financeiro, né? Tanto na Secretaria no Ministério da Saúde quanto da Educação, né? Você tem primeiro essas divisões federativas muito claras, né? Na educação também, né? Então o município é a educação ali, né? Básica, outra coisa do Estado fundamental, federal, superior. Na saúde, você já falou também, a atenção básica é município, vai tornando mais complexo, vai passando para as instâncias superiores. Como é que você faz isso da segurança, né? Porque é muito difícil você dividir segurança em termos de complexidade. Existem até propostas nesse sentido. Por exemplo, você tem os crimes e tem as contravenções penais. Uma proposta que circulou numa época seria que as guardas municipais cuidassem das contravenções penais. Ou então desses RAIAs, esses relatórios de infrações administrativas, ou os termos circunstanciados, né, que a PM faz em alguns estados, ela poderia se ocupar né, de situações menos complexas, né, de segurança. Mas nunca vingou, né, essa diferenciação. Então acaba tendo esse atropelo, né? Agora está aí a Guarda Municipal podendo fazer policiamento ostensivo, concorrencialmente à Polícia Militar, sem essa divisão que existe na saúde e na educação. E se pegar a questão dos fundos, né? O governo federal manda na saúde e na educação, ele consegue impor, porque ele que banca, né? É ele que banca. O governo federal da Justiça não banca porcaria nenhuma. Quer dizer, o grosso do financiamento é do Estado, eu estou falando de 70%, 80%. Né? Os municípios são a segunda maior parte, a menor parte é o governo federal, chega a 2%, 3%. Então, eu não tenho os números muito frescos em mente. Quando eu era lá o gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, era coisa de 300 milhões, 400 milhões de reais. O orçamento da Secretaria de Segurança aqui em São Paulo era de 9 bi. Então, para você ter uma ideia, né? Só a Secretaria de São Paulo, né? Versus o dinheiro do fundo que tinha aqui para todos os estados. É peanuts, né? O que o governo... Então, ele quer ter competência exclusiva para legislar sobre segurança pública e não quer botar o dinheiro, né? Então, bom, é isso. Vamos... é muito diferente, é muito diferente. Você falou que é uma coisa que não veio não é orgânica, não veio do município, não veio de baixo para cima, né? Alguém lá no Ministério da Justiça bola, né? Esses planos mirabolantes, mas enfim.
Bom, Coronel. É verdade. então é isso aí. Mas olha, professor Eduardo Jorge, sem dúvida nenhuma, a descentralização é necessária e funciona. E os exemplos estão aí. Por exemplo, aqui em São Paulo surgiu em 2009 aí, o então prefeito Gilberto Kassab, uma grande parceria com o Estado, que foi a atividade delegada, que funciona até hoje. Hoje, um exemplo atual, trabalho feito aqui na região centro de São Paulo em relação às cenas abertas de uso. Essa integração do governo do Estado e do município tem dado muito certo. Trabalho, inclusive, conjunto da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Civil. Por isso que eu disse que é importante o SUSP. O SUSP ele pode não ser um exemplo hoje, mas ele precisa que essas três esferas de governo sentem para conversar. Se eu estiver trabalhando em conjunto, o Estado, a União, né, e o município, trabalhando a segurança pública, e de novo, aí como falou o doutor Túlio, ou seja, a União realmente investindo na segurança pública vai funcionar muito melhor do que é hoje. Então, estava muito cômodo hoje, ó, o problema de segurança pública é do Estado, você resolva. E agora, centralizando, né, quer o poder, mas não quer o investimento, né? Então, de novo, pegando o que o doutor Túlio falou, ou seja, na hora de dividir os recursos, a competência é comum, mas na hora de legislar e na hora de ter poder para decisão, é centralizado. Então, por isso que eu disse que o SUSP indo para a constitucionalização, na minha visão, é fazer com que essas esferas de governo sentem e trabalhem a segurança pública. Esse é um ponto importante. Perfeito, Coronel. A pergunta agora é do nosso economista Luiz Alberto Machado. Bom, pode parecer estranho um economista querer tratar desse assunto, mas eu sinto que, desde que eu comecei a estudar economia, eu ouço falar de problemas que continuam sendo problemas. As reformas estruturantes, por exemplo. Às vezes elas até acontecem, mas elas chegam tão desidratadas que pouco tempo depois já é necessária uma outra. Estamos vivendo esse caso agora no caso da Previdência. Fizemos há pouco tempo e já estamos diante de uma necessidade de uma nova reforma da Previdência, porque a situação é calamitosa. A unificação das polícias. Quase todos os especialistas falam na necessidade de haver isso. A unificação das polícias e depois uma gestão mais descentralizada. Embora todos seja quase consenso, ela não anda. Por quê? Não é um problema simples resolver a questão da polícia em São Paulo. Tem histórias diferentes, tem desenvolvimentos diferentes da polícia, eles precisam ser respeitados. De novo, não é através de uma penada que nós vamos fazer aí uma mudança estrutural. O que precisa ser feito é trabalhar, né? Nós temos que trabalhar paulatinamente em ações que visem, num primeiro momento, primeiro trabalhar de forma coordenada, fazer uma integração entre as polícias militar, civil, GCM, e pensando em ajustando os pontos, por exemplo, transformando as academias, trabalhar com o ensino unificado. Já existe uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo muito boa, que é o curso superior de polícia, onde trabalham no desenvolvimento do curso, que no caso da Polícia Militar é o doutorado. Você tem um mês em que você coloca os delegados de polícia de primeira classe, que vão ser promovidos a especial, sentando junto na mesma cadeira do que os oficiais, tenentes coronéis, que serão promovidos a coronéis. Então, atitudes desse tipo, ou seja, de começar a fazer a integração, e eu vejo pela educação o principal meio para no futuro, aí sim se pensar em uma unificação das polícias, de uma divisão aí de uma polícia, um ramo fardado, um ramo civil de investigação dentro de uma única polícia estadual. Qualquer outra tentativa de afogadilho, ela vai causar um problema. Agora, o senhor tem razão, não tem ninguém mexendo nisso, né? Isso precisa ser trabalhado, precisa ser sentado, estudado, e talvez não seja só pela educação, tem outros pontos comuns em que isso possa ser feito, treinamento, educação continuada, ou desenvolvimento de atividades conjuntas, e não só com a Polícia Civil e Polícia Militar, também envolvendo a Guarda Civil Metropolitana. Eu fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, cheguei a fazer uma sugestão naquele conselho, isso foi em 2011,
para que as guardas civis pudessem fazer o policiamento ostensivo sob coordenação das polícias militares. Não passou isso naquele momento, né? O Conselho de Comandantes Gerais, que eu presidia, e lógico, é um conselho, não aceitou aquilo naquele momento. Mas a integração é importante. Então, talvez a integração, primeiro momento, depois trabalhar questões que possam fazer a junção para que a gente chegue no futuro uma polícia que seria o ideal para o Brasil. Não necessariamente o que existe em outros países. Nós temos que desenvolver a polícia que seja boa para o nosso povo, a nossa nação, o nosso jeito de ser. Não adianta pegar um caso que funciona bem lá fora, colocar aqui, ele pode não funcionar. Mas a gente tem sim que pensar na estrutura das polícias, como na estrutura de outras, né, atividades dos estados e municípios, mas da polícia eu vejo como uma coisa complexa, não tem uma solução simplista, precisa ser bem trabalhado para que isso dê resultado e não prejudique o cidadão. O foco para qualquer mudança na polícia ou em qualquer área pública é o cidadão. A pergunta que se deve fazer, isso vai melhorar a vida, a qualidade de vida do cidadão? Se vai melhorar, é por aí. Se não vai melhorar, estude mais antes de implementar. Perfeito. Próxima pergunta é do cientista político Rogério Schmidt. Rogério. Bom, primeiro, só para dar uma dica, quem gosta desse tema e quiser acompanhar, a PEC da segurança está na Câmara dos Deputados, está publicando como PEC 18/2025. Então, é só entrar lá no site da Câmara e se cadastrar para receber atualizações por e-mail sobre a tramitação do projeto. Mesmo sem ser especialista na área, me parece que a tendência natural do Congresso é aumentar a descentralização nesse sistema. Até porque a gente vai ter eleição no ano que vem, e eu acho que os deputados e senadores também têm interesse em trazer mais responsabilidades para os estados e municípios. Então, primeiro, eu queria ouvi-los sobre essa, me parece ser uma probabilidade. E uma segunda probabilidade, eu acho que tem a ver, eu queria ouvi-los também a respeito de como vocês acham que a chamada bancada da bala vai se posicionar, se é que vai se posicionar, sobre esse tema. Então, Rogério, você vê, esse movimento, né, dos municípios do governo federal de atuar na área de segurança pública é relativamente recente, né? Coisa de 30 anos, 40 anos. Até então, era isso, né? O Camilo comentou. Está lá na Constituição que a polícia é do governador, então, o problema do Estado, nós não temos nada a ver com isso. Isso foi mudando, obviamente, porque para a população tanto faz, né? A população está insegura, né? A criminalidade aumentou, isso forçou, né? Tanto prefeitos quanto o governo federal a atuarem mais insistentemente nessa esfera. Então, você acha que realmente tem uma continuidade nessa tendência. Eu só adicionaria que agora, com a ADF, essa decisão do Supremo, que os municípios podem ter guardas atuando no extensivo, deve talvez acelerar ainda mais essa tendência. Obrigado, Túlio. A pergunta agora é do cientista político Rubens Figueiredo. Túlio, e Coronel, parece que essa mudança aí está muito no crime old fashion, né? Você tem hoje um crime digital altamente sofisticado que movimenta uma quantidade gigantesca de recursos que certamente se liga com esse crime menor entre aspas. Lendo os jornais, né? Outro dia prenderam um espanhol que estava com 50 milhões na conta. E como é que aparece aí, né? 50 milhões na conta esse pessoal aí do INSS comprando Rolls Royce, Ferrari. E eu tento comprar uma cápsula do remédio para dormir na farmácia, eu não tenho a mínima chance. Vocês não acham que tem um espaço grande no campo
do tracking aí de dinheiro para combater o crime, aquele assassinato lá no aeroporto, o sujeito está com 20 milhões na conta, então são números expressivos, estão na conta sem origem e só vão descobrir a hora que pega o bagrinho lá embaixo. Não. Vamos lá. Então, olha, tem toda a razão, não tenha dúvida nenhuma. Por isso que o que nós temos que fazer é trabalhar com inteligência. Isso, né, o COAF, os outros órgãos já poderiam detectar, startar processos, né? E aí sim entraria fortemente o papel da Polícia Federal, né, em trabalhar aí para que esses crimes não ficassem impunes, né? Trabalhar aí com esses crimes maiores. Mas até aproveitando essa oportunidade, esses crimes grandes, eles são importantes, nós temos que trabalhá-los e aí está um pouco longe, né, da própria população. Isso aí tem que ser uma coisa mais sistematizada das polícias, trabalhando com inteligência, envolvendo o Ministério Público, envolvendo outras áreas, para identificar esses recursos e tomar providência. Mas eu queria aproveitar e chamar a atenção que o crime que incomoda hoje a população é o pequeno delito, é o pequeno crime contra o patrimônio. É o roubo do celular, é o roubo da aliança. É esse que está tirando a qualidade de vida do cidadão. E é isso que talvez a PEC ou qualquer outra atitude tem que pegar. E isso, de novo, não vai se resolver por lei, vai resolver trabalhando pragmaticamente. Presença policial na rua, comunicação social fortemente para melhorar a percepção de segurança e participação da sociedade, trazendo a informação para a polícia para poder evitar. Então, os dois pontos são importantes, né, professor Rubens? É importante, muito importante trabalhar nos crimes cibernéticos. Aliás, eles devem acontecer e acontecem muito mais do que a gente imagina. E não tem outra forma, senão com tecnologia, de combater isso. Recentemente, eu digo, uns 5 anos para cá, né, em 2022 ou 2023, eu não me lembro agora, foi criada a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo. Já teve lá atrás, no DEIC, a primeira delegacia de crime cibernético, acho que do país, lá na década de 80, 90. E agora foi criada uma delegacia específica, aí, um departamento, né, específico para crime cibernético. Então tem que trabalhar fortemente nisso. E a nós aqui também trabalhar fortemente na percepção de segurança, combatendo esse crime menor, que no fim vai levar, né, o roubo do celular, ele não fica só ali. Se o roubo do celular vai para uma central, essa central vão tirar os dados e vão cair nesse crime cibernético. Né? Embora esse que ele citou aí, de grandes desvios, só com um sistema aí que trabalhe como COAF de pegar para levantar e identificar os autores e punir. Mas tem que ser trabalhado e não pode ter receio de fazer, né? Tem que ter vontade política para tomar providência. Obrigado, coronel. Engenheiro e prefeito Mário Pardini. Para o coronel Camilo. Coronel, o senhor falou de vontade política em algum momento, né? Que eu acho que o grande desafio hoje no país não é a gente criar mais leis, né? Mas ter vontade política. Uma das coisas que mais dói no cidadão é quando o prefeito de uma cidade, seja ela de médio, pequeno ou grande porte, fala que o problema de segurança pública é o problema do Estado, que não é o problema do prefeito. Então, a Polícia Militar, e eu já escutei muito isso, a Polícia Militar não funciona no meu município. O efetivo não é o efetivo mais adequado, né? Então, o cidadão, ele se dói quando isso acontece. Eu acho que é senso comum aqui, embora a gente não seja especialista em segurança, que a segurança pública, ela se fortalece com a integração das forças de segurança, com investimento pesado em tecnologia. Quero abrir um parênteses aqui, o Brasil está investindo historicamente 0,18, menos que 0,2% do PIB em segurança pública, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos investe quase 4% do PIB anual em segurança pública, a China quase que 2% e assim sucessivamente. Mas integração das forças de segurança, investimento pesado em tecnologia, é muito comum hoje falar em muralha virtual, né? Monitoramento escolar,
mas eu acredito muito na criação da Guarda Municipal Comunitária, né? E os indicadores de segurança também têm forte relação, por exemplo, com o saneamento básico. Então a gente tem exemplos que quando o saneamento básico entrou numa favela, começou a se fazer investimento em infraestrutura, os índices de violência eles reduziram bastante. Então saneamento básico, moradia de qualidade, emprego, né, reduziu o subemprego e educação. Mas eu queria fazer a pergunta para o senhor, assim, por que é tão difícil a gente integrar as forças de segurança? Então a gente vê que em alguns municípios a Polícia Civil ela não dialoga, não senta na mesma mesa que a Polícia Militar e muito menos que a Guarda Municipal. Então acho que um grande desafio que a gente tem antes de criar novas leis é trabalhar nesse investimento não é nenhuma unificação, né, mas a integração das forças de segurança. A Guarda Municipal trabalhando a questão comunitária, né, a começar das escolas, a Polícia Civil fazendo o trabalho de investigação e a Polícia Militar trabalhando de maneira mais coercitiva, né? Então, por que isso é tão difícil, né? Porque tão importante ou mais importante que investimento em tecnologia, ampliação das muralhas virtuais, investimento em saneamento básico, em educação, a gente conseguir unificar, integrar as forças de segurança. Só para lembrar para as pessoas que não sabem, o engenheiro Mário Padilha foi prefeito 2 vezes de Botucatu. Ele já me disse que teve essa experiência de conseguir fazer as 3 polícias trabalharem em conjunto. Por isso que você deve perguntar. Mas lá era um exemplo, realmente, o Botucatu foi lá com o comandante-geral, era um exemplo de integração da segurança lá. Parabéns. Olha, o senhor está coberto de razão. Voltando ao que a gente estava comentando sobre os crimes que mais incomodam e tiram qualidade de vida. São os crimes de oportunidade. Tem 2 pesquisadores, Clark e Felson, que desenvolveram um trabalho e 70%, perto disso, dos crimes são crimes pequenos. E esses são os crimes que incomodam. E aí entra o trabalho forte da Prefeitura, da Guarda Municipal, trabalhando no ambiente. Vamos reformar, vamos lembrar todo mundo que o crime sempre tem 3 vertentes, né? Tem o criminoso, né, o infrator da lei, tem a vítima, que somos todos nós em potencial, e tem o ambiente. E essa mesma, né, na teoria dos crimes de oportunidade, 60% também a 70% dos crimes, eles estão ocasionados, por isso chamam de oportunidade, que é aquele caso da ocasião faz o ladrão, pelo ambiente. Então, se o prefeito trabalhar fortemente no ambiente, trabalhar fortemente, deixá-lo sadio, iluminado, né, e aí tem uma outra teoria que foi muito comentada, e é muito comentada na área de segurança, chamada teoria das janelas quebradas, George Figley, né, James Wilson, que se você deixar o ambiente organizado, iluminado, sadio, identificado, limpo, você tem probabilidade muito menor do que o crime acontecer. Porque o marginal, hoje, o infrator da lei, ele tem medo de ser preso. Aliás, muitos deles, porque são jovens, nem medo de morrer tem medo de perder a liberdade. Então, quando você tem um ambiente iluminado, e iluminação é o primeiro fator da prevenção primária, você evita o crime. Então, essa integração é necessária, porque se a gente entende que o ambiente é o maior responsável pelos crimes de oportunidade, quem cuida de ambiente é o prefeito não poderia, de maneira nenhuma, nem a União, nem o prefeito jogar nas costas do Estado só a responsabilidade pela segurança pública, né? E isso tem sido feito em algumas cidades, tem sido feito aqui, inclusive, na cidade de São Paulo. Então, essas teorias dizem que trabalhar no ambiente melhora sensivelmente. Existiu uma iniciativa, e ainda existe em alguns municípios, que eu sugiro que seja feita, né? Eu sempre, mesmo como deputado, como vereador, e na Secretaria de Segurança incentivada, que é criar o gabinete de gestão integrada nos municípios. Essa foi uma iniciativa feita lá atrás, que deu muito certo, onde você coloca na mesma mesa o juiz, o promotor, o policial civil, o policial militar, o guarda civil, o prefeito, e todos discutem a questão de segurança pública. E aí promovem essa integração. Agora, o que falta nessas prefeituras onde essa integração não existe, não é fácil fazer, porque todo mundo, a própria polícia, eu
fui policial há 33 anos, a própria polícia entendia no começo que quem sabe de polícia é ela. Isso não é mais uma realidade há muito tempo. Pelo menos desde a década de 90, a polícia se voltou para o cidadão, se transformou numa polícia do cidadão e tem que sentar e ouvir, né? Lembrando que a polícia precisa dar informação, quem tem informação é o cidadão, por isso a importância da participação. Então, a sugestão é trazer todas essas pessoas num conselho, né? Um conselho de gestão integrada, por exemplo, e sentem, conversem a segurança naquele local e coloquem em prática, né? Para otimizar recursos, não ter sobreposição, trabalhar na prevenção primária fortemente. Então, o senhor está certo quando fala de trabalhar aí no ambiente, né, no município, trabalhar junto. E aqui em São Paulo a gente tem, de novo, né, um trabalho muito forte entre município e estado, que vem de longa data, trabalhando bastante forte nessa questão da prevenção primária, de deixar o ambiente sadio e a integração das forças de segurança de uma maneira geral. Obrigado, coronel. Agora, pela ordem de inscrição, já estava inscrito o presidente Gilberto Kassab. Obrigado, Rondino. Falar pouco do Toffoli, cumprimentando o Rondino, queria cumprimentar todos os expositores, debatedores. Eu acho que o foco principal, o resumo dessa exposição, são as questões que são premissas e que têm que ser obedecidas para qualquer política de segurança ter um avanço no Brasil. Primeira coisa é a criação do Ministério da Segurança. Acho muito difícil a gente conseguir avançar sem a criação desse ministério. Segundo lugar, é deixar claro que a palavra não é centralização, precisamos integrar. A integração das polícias, dos órgãos de segurança, é algo que vai trazer muita valia, vai trazer uma qualidade muito expressiva aí nas investigações, nas ações. Essa integração não existe. E no primeiro momento a palavra foi queimada, porque equivocadamente ou não foi colocada, foi passada a impressão que seria uma centralização. Terceiro lugar, e também é muito importante, a questão da corregedoria. As polícias precisam ter corregedorias eficientes. Eficiente significa saber entender a ação das polícias, quando elas vão agir, como agir, para que a gente não caia na vala comum de factóides, de meios de comunicação, promovendo equivocadamente a opinião errada daqueles que acompanham as políticas de segurança, até porque, às vezes, aqueles que agem corretamente são penalizados injustamente por opinião pública, e nada como uma corregedoria eficiente para que a gente possa ter efetivamente confiança cada vez mais, em especial, por parte da nossa sociedade. E, por fim, fica mais do que provado a questão da tecnologia. O bom uso da tecnologia, seja em grandes cidades como São Paulo, veja aí recentemente a implantação aí do Spark Sampa aí, quando tem tido resultados positivos, em outras cidades também. Um bom investimento em tecnologia, de uma maneira bastante eficiente, sabendo contratar bons especialistas, sabendo integrar a tecnologia com a operação, o resultado em qualquer lugar do mundo tem sido extraordinário. Enfim, eu acho que, ficando atento a esses pontos, a gente vai estar caminhando para atingir o que nós queremos, que é uma política de segurança nacional moderna, ágil, que dê segurança à sociedade, que é o que mais precisa. Hoje existe insegurança. As pessoas, e o coronel citou, hoje tem uma insegurança monstruosa por conta de pequenos delitos. As pessoas das grandes cidades, aqui em São Paulo não é diferente, têm receio de andar na calçada por conta do furto celular. Essa é a verdade. Então, a questão dos pequenos delitos ela se tornou muito importante. Talvez seja uma das principais responsáveis pela sensação, pelo sentimento de segurança que prevalece no país. E essa é a razão aí de eu aplaudir o debate que vocês fazem hoje na Fundação, para que a gente possa estar sintonizado com a aspiração da sociedade, que é mais segurança. Hoje, qualquer pesquisa de opinião pública identifica na questão de segurança a prioridade número 1 da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, presidente Kassab. Quem quer comentar tudo? Não, eu só ia comentar, as premissas levantadas são muito boas e nenhuma delas precisa sair de uma PEC para ser implementada. Eu vou só destacar a primeira, da necessidade do Ministério da Segurança, né?
O secretário já foi ministro, esteve lá em Brasília, outras pessoas aqui também. As pessoas não têm noção do que é Brasília, né? Da precariedade da coisa. Quer dizer, quando eu estive lá no Ministério em 2002, no Fernando de Cardoso, muito tempo atrás e tal, eu estava lá no meu departamento, ficava no quarto andar e a sala do ministro no terceiro. Eu não entendia por quê, né? Em geral, são hierarquia, né? Sempre mais acima, né? Aí começou a temporada de chuva em Brasília e eu vi os baldes espalhados, né, pelo corredor, porque você não consegue mexer, né, na estrutura do prédio. Então chove, vaza e tal, e para fugir disso, a sala do ministro foi para o terceiro. E é isso, o ministério não tinha lugar, não tinha uma sala por Infosec, que é o nosso sistema nacional é o índice nacional de busca, tem o cadastro de veículos, de condutores, de armas, uma coisa importantíssima, né? Isso funcionava de empréstimo numa sala da Polícia Rodoviária, na Asa Norte e tal. A gente teve que deslocar um banco, uma agência do Santander, que estava ocupando espaço lá no anexo do Ministério, para ter uma sala do Infosec. O Ministério cuida de índio, então, vem do México, estavam lá os índios pescando no laguinho, que fica, né, o espelho d'água que tem no volta do Ministério, cuida de estrangeiro, cuida, quer dizer, de um sem número de funções, e para tudo isso você tem um ministro, um chefe executivo, um secretário executivo, um chefe de gabinete. Você não consegue falar com o ministro, você consegue uma agenda com ele a cada 2, 3 meses. Então, não é só a questão de fundos, de recursos né, financeiros, você não tem funcionário, você não tem espaço físico. Então, é extremamente importante você ter uma estrutura federal melhor aparelhada para lidar com o sistema de segurança pública. Obrigado, Túlio. Não? Perfeito. Próximo a perguntar é o advogado Roberto Ordini. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os dois expositores que têm trazido bastante clareza para nós. Mas eu vou perguntar como um cidadão comum. Hoje, a preocupação do cidadão é a segurança da sua família, a segurança da sua comunidade. E isso eu pergunto, será que é necessário mais legislação? Será que não estamos num momento do século XXI, quando nós temos à disposição a tecnologia, a inteligência artificial? E será que não seria muito melhor que essa obrigação, esse trabalho, parta do local de baixo para cima? Quer dizer, o que é que São Paulo precisa? O que é que o centro da cidade de São Paulo precisava? Era exatamente isso que aconteceu. Em primeiro lugar, um policiamento ostensivo. Em segundo lugar, uma câmara de identificação, que tem sido um ponto alto dessa administração da Prefeitura do Estado, que é a Smart Sampa. E o que é que nós precisamos mais? É punição. Isto é que me parece a maior dificuldade. A legislação, às vezes, até por excesso de legislação, permite aos advogados libertarem presos que nós sabemos que são criminosos. O sujeito está fazendo um tráfico de drogas, é pego com uma quantidade grande de drogas, e no dia seguinte ele está na rua. O pequeno delito, que é o ladrão de celular, ele já sabe que entra na hora da audiência de custódia, ele é libertado por razões que se desconhecem, talvez até por falhas de legislação, e a população é que fica refém de tudo isso. Hoje, todos os pais, a maior preocupação é quando seus filhos saem à noite. Quer dizer, você não consegue dormir até que eles cheguem em segurança. Ora, acho que nós já passamos dessa fase. Então, o que me parece, e aí a pergunta é para os dois, qual o trabalho prático que nós podemos fazer para dar segurança à população? Quem quer? Então, só comentar, né? Em São Paulo, em 99, chegou a ter 12.800 homicídios, mais ou menos.
agora, se pegar o ano passado, acho que fechou com 4 mil e tanto. Deu uma queda de mais de 70% do Estado. No Estado. Isso com a mesma legislação, né, de todos os demais estados. Você bem falou do Estatuto dos Armamentos, de 2003, que ajudou e tal. Tem uma série de explicações para isso, né? Uma delas tem a ver com o que a gente chama de gestão por resultado, que é, inclusive, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, está fazendo. Está fazendo uma coisa que São Paulo fez lá nos anos 2000, quando começou com sistemas inteligentes, com o Infocrim, com as reuniões conjuntas PM-PC, com as reuniões trimestrais lá na secretaria, com toda a cúpula. Né? Então, é só dizer isso, com gestão, com dados, né? Você consegue resultados expressivos. A gente está falando de um case aqui que é internacional, né? O pessoal fala Nova York, Bogotá, e esquece de São Paulo, né? Que é, assim, na literatura mesmo. A gente está falando na média do Estado, né? Você tem municípios que caíram ainda mais do que 70%. Né? E tudo isso sem necessariamente mais punição ou mudança de legislação, mas mudando algumas coisas básicas de gestão. Obrigado, Túlio. Janine Portela, deixa eu só complementar isso daí. Primeiro, concordo plenamente, nós temos que trabalhar, não precisamos de mais leis. Né? Me chamou muita atenção quando em 2013 foi sancionada a lei dos espancadores aqui no município, que foi um dos autores, era a lei 15.777. Imagina a quantidade de leis que tem no município. E, de novo, como a gente falou no início lá, não precisava de mais uma legislação para poder modificar, precisa fazer acontecer. E, de novo, trabalhar de ponta a ponta, né? Desde o cidadão até o presidente da República. Né? E não tenha dúvida, temos que trabalhar naquilo que nos incomoda. E hoje o que incomoda é o pequeno delito. E aqui no centro o trabalho foi feito, né, com a atividade delegada, com trabalho, como falou o nosso prefeito, muito fortemente aí nas questões primárias, lixo, iluminação. Isso trouxe uma melhoria da segurança aqui em São Paulo. É nisso que temos que trabalhar. E só para registrar também, concordo aí tudo, nosso sábio ministro aí, secretário Kassab. Temos que investir pesadamente em tecnologia, na descentralização, para poder que a gente faça isso. E a descentralização entra no que o senhor falou. Né? Pegar já desde a comunidade local, vamos envolver todo mundo com programas de vida solidária, com participação da sociedade, todo mundo dando informação, os conselhos comunitários de segurança, o gabinete de gestão integrada, ou seja, vamos trabalhar todo mundo em conjunto pela segurança e tenho certeza que esse é o caminho. Perfeito. Janine Portela. Primeira coisa, só reforçar a ideia aí do pequeno delito, mas o pequeno delito é um risco muito grande. Por exemplo, a minha filha, junto com a minha mulher, foram assaltadas na Avenida Paulista. Naquele dia, minha filha não estava com o celular. E o cara botou o revólver na cabeça dela e falou: eu sei que você tem celular, todo mundo tem, você não tem, você vai morrer. Então, minha mulher jogou a bolsa lá, não sei, deu certo, mas é que essas coisas estão evoluindo para o risco de vida, né? Então, é mais grave. É um pequeno delito no início, mas caminha. Os caras estão matando o sujeito. Sim. Ontem o sujeito deixou cair o celular e atirou. Bom, uma pergunta é a seguinte. Primeiro, baseado principalmente na sua ideia de que tem que fazer acontecer, que é algo que eu defendo muito, né, em vez de ficar só pensando em legislação, plano e tal, qual seria, para você e para o futuro, qual seria a prioridade 1 hoje, dadas as condições atuais, se tiver que fazer alguma, não sei se fosse ministro da Segurança, como passado, qual a prioridade número 1 para resolver o problema da segurança? Vai resolver tudo, mas para dar o grande salto. Prioridade número 1. Daria ênfase realmente à recriação do Ministério, né? Porque você precisa de uma base institucional, né? A partir da qual tocar os outros projetos, né? Então, de equipe, de recursos, né? Competências definidas, enfim, as caixinhas em algum momento são importantes, né? Então, passaria
essa reorganização institucional básica. Você vê, por exemplo, né, a questão da droga. Você tem a Polícia Federal cuidando disso. Você tem a SENAC, que é a Secretaria Nacional Antidroga. Você tem o Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional virou um monstrengo, né? O que ele era? Ele era a Casa Militar. Ele cuidava simplesmente da segurança do presidente e seus familiares. E por conta, enfim, incidentes históricos e personalidade de quem estava, isso cresceu. Hoje a ABIN estava ligada direto ao Gabinete de Segurança Institucional, mas está cheio desses puxadinhos, né, no Ministério. E você teve mais de um ministro que caiu, eu lembro do caso do Maiorovic, foi o mais clássico, por conta desses conflitos institucionais. Né? Então alguém organizava uma operação, né? O outro vazava e pronto, foram 2 ou 3 secretários, né, que caíram naquela questão por conta desse desarranjo institucional. Então, primeiro organizar institucionalmente essa estrutura federal para lidar com o problema de segurança. Coronel, o item número 1, vamos lá. Só, o que fazer agora, pessoal? Eu, de novo, trabalharia em paralelo na criação do Ministério, na integração, etc., mas eu trabalharia fortemente em reunir as forças de segurança, trabalhar fortemente na prevenção, trabalharia fortemente na presença policial, na comunicação, e mexer na percepção de segurança e no envolvimento da sociedade, da sua participação da sociedade, prevenção, presença policial na rua, das forças de segurança, não guarda civil, polícia militar, polícia civil, para trabalhar na prevenção. Quem derruba o indicador trabalha nos 2 pilares da segurança. A segurança tem 2 pilares, a criminalidade real, que em São Paulo está caindo, em São Paulo a maioria dos indicadores caem, mas a percepção de segurança está ruim. Quando a percepção de segurança está ruim, o bandido se sente à vontade para praticar o crime, e o cidadão se sente acuado. Então temos que trabalhar na percepção de segurança para diminuir a impunidade. Então temos que fazer com que o bandido tenha medo de ser preso e o cidadão se sinta mais seguro. Isso se faz com comunicação, com prevenção, e prevenção é a maior quantidade de policiais de maneira estratégica, para não haver sobreposição de guarda com GCM na rua. Então essa é a primeira providência que eu tomaria. E trabalharia em paralelo na criação do Ministério, na integração, nos outros pontos. Isso é uma providência, acho que imediata e necessária hoje. Obrigado, Coronel. Ivani, palavra. Eu quero fazer um comentário como uma cidadã que quer sair de casa, andar na rua e não se sente obrigado a só ter carro blindado. Porque eu, de noite, só saio da minha casa se tiver de carro blindado, porque eu tenho medo. Minhas netas têm carro blindado para voltar da faculdade à noite. Então, a tecnologia ajuda tudo isso que todos aqui falaram. Mas e o ser humano? Não tem falta de mão de obra capacitada dentro da polícia para dar essa sensação de que as pessoas estão seguras? Eu lembro que quando foi a Operação Delegada, você fez uma palestra uma vez ali no Colégio Santa Cruz, e eu moro ali, aquele entorno sempre foi muito bom de ser lá, hoje em dia não é mais. O bairro que eu moro, Pinheiros, hoje, tem 2, 3 assaltos cada meia hora. Né? Assim, eu vou muito na associação comercial que é em Pinheiros, e se eu não parar na porta, eu nem paro, eu dou a volta e vou embora para minha casa, porque eu tenho medo, porque é um lugar que tem perigo. Não faz falta o ser humano, o guarda na esquina, a polícia te acompanhando quando você precisa, sabe? O centro está bem cuidado. Eu digo isso porque eu saio da associação comercial, até uns meses atrás, o segurança me levava dentro do carro, e a porta me punha lá dentro e eu ia embora. Hoje em dia, não. Você consegue andar tranquilidade, né? Mas, e o resto da cidade? Você falou que a cidade tem que estar bem iluminada. Aonde? No centro está. Por exemplo, onde eu moro, eu não vejo assim. É uma escuridão, se ninguém quer estar na rua. Então, eu acho que a preocupação maior é o cidadão. E o cidadão não está preocupado com a tecnologia, ele está preocupado de passar no lugar e ver uma polícia, que se você tiver um problema, ela vai te
Então, era isso que eu quis expor como cidadã, porque o resto a gente vai ouvindo. O trabalho precisa ser forte na prevenção, né? Os indicadores caem com o crime que não acontece, então precisa trabalhar forte nisso. E para o cidadão se sentir seguro, tem que ter realmente a presença policial, não tenho dúvida nenhuma, então isso precisa ser trabalhado. E o foco também, olha, São Paulo está investindo pesadamente no enfrentamento do crime, os indicadores estão caindo. Então é o momento agora de se investir um pouco mais na prevenção, na presença policial, na presença da Guarda Civil, estrategicamente distribuída. Voltamos à fala inicial lá sobre a Guarda Civil. A Guarda Civil e a Polícia Militar tem que se aproximar mais ainda do cidadão, estar mais presente. Isso vai trazer mais prevenção, não tenho dúvida nenhuma. É importante eu pegar o criminoso que acabou de cometer o crime, mas muito importante é que ele não cometa. Então a senhora está coberta de razão. Precisamos trabalhar um pouco melhor a questão de prevenção de todas as forças de segurança, não é só a polícia, não é só a guarda, são todos, mas a participação do cidadão é super importante. A hora que eu vejo lá que a minha rua está iluminada, eu não posso ficar indiferente. Tenho que ligar e pedir para consertar lá, seja água, seja luz, seja mato, seja o que for. Então a participação é fundamental. É fundamental participar dos programas de vizinhança solidária, dos conselhos comunitários, levar a informação, porque muitas vezes a informação não chega para a polícia. Essa informação sobre a iluminação, por exemplo, toda a cidade, o LED deveria estar às claras. Então, onde não está tendo, é o momento de comunicar. Mas tem razão, precisamos investir um pouco mais na prevenção, na presença policial e em ouvir aí a população para diminuir essa percepção aí ruim que nós temos de segurança e melhorar aí a qualidade de vida. Obrigado, Coronel. Lucas Ferraz, sua vez. Obrigado, boa tarde a todos. Parabenizar o Júlio, o Camilo aí pelas excelentes explanações, este debate muito enriquecedor. Eu também não sou da área, assim como vários dos colegas aqui, sou economista. Há um tempo atrás me interessei um pouco pela economia do crime, né, uma área na economia que estuda bastante essas questões e chega a resultados bastante interessantes. Um deles, me lembro muito bem, havia um debate um tempo atrás aqui no Brasil sobre pena de morte, né? Um debate pesado, um debate que mostrava ali já uma insatisfação muito grande da sociedade com relação à criminalidade no país. Isso é uma questão antiga, né? E os estudos naquela época comparavam países que adotam pena de morte com países que não adotam pena de morte, e mostravam que não fazia diferença, né, em termos de resultado, uma vez que você controlasse por uma série de outros fatores, né? E a literatura chegava à conclusão, uma das conclusões, enfim, várias, mas enfim, que vale muito mais, é muito mais importante a certeza da pena, né, do criminoso, certeza de que ele será punido, do que propriamente a dosimetria da pena, né, para o combate ao crime. E isso parece que vai na linha, né, do debate aqui de hoje, da defesa que tem sido feita do Coronel Camilo e do Túlio e dos demais colegas pela questão da inteligência, né? Trabalhar a inteligência, trabalhar a comunicação entre as polícias para você ser mais efetivo. E temos aí, em princípio, resultados já positivos, né, no país. Recentemente estava lendo a notícia do Rio Grande do Sul, né, com o governador Eduardo Leite, investiu bastante, né, na questão da informação e da tecnologia, né, a lá Smart Sampa e etc., com resultados muito bons. Mas meu ponto é o seguinte: existem outros modelos no país também que parecem que também vão indo, de alguma forma, bem, vão alcançando resultados interessantes. E aí, talvez contrastando, eu não sei se exatamente na substância, pode ser só um discurso, aí vocês me corrijam, que são especialistas, mas contrastando com o que a gente observa no Rio Grande do Sul, que é um modelo mais baseado em inteligência e informação, a gente vê o modelo do confronto, por exemplo, em outros estados, ou pelo menos aquilo que está na linguagem do governador, né? Em Goiás, por exemplo, que vem alcançando também resultados aparentemente interessantes, mas muito mais no discurso do confronto do que propriamente no discurso da inteligência. E talvez aqui em São Paulo a gente tenha um pouco desse mix, né? É um governo que tem investido bastante na questão da inteligência, tem se preocupado muito com essa questão, mas talvez no relativo, comparando com governos prévios, seja um governo que tem um discurso mais também
né, de combate, de confronto, né, até pelo perfil, né, da Secretaria de Segurança Pública atual e etc. Então, será que o equilíbrio, né, ponto ótimo, né, estaria no modelo São Paulo ou não? Então, eu queria entender um pouco a perspectiva de vocês sobre esses dois modelos e como é que eles podem trabalhar juntos eventualmente. Bom, se você pegar os dados criminais nacionais, você vê que o pico foi em 2017. A partir daí, eu acho que muito em função da crise de 14 a 17, e a partir desse ponto de inflexão, você tem queda, e aí queda intensa, né, de roubo de carga, de roubo de instituição financeira, roubo de veículo, homicídio. Praticamente o que sobe é estupro, mas é um crime muito sobregratificado, muito sujeito a questão de notificação. Você tem outras coisas que estão crescendo, mas que não são mensuradas. Por exemplo, os estelionatos, que são os crimes digitais. Esses estão disparando, né? Mas o crime violento de rua, né, ele está em queda. O que acontece é que cada governador aí, obviamente, que invoca aquilo que está fazendo no seu estado para justificar essa queda, né? Quando, na verdade, pode ter, muito provavelmente, tem um fator nacional e econômico e social. A gente está falando de diminuição da população jovem masculina, né, que é um fenômeno muito intenso aqui no estado. A gente está falando agora de uma situação de quase um emprego. Né? Tem diversas aí, situações nacionais que explicam essas quedas. Então, o que falta é uma avaliação robusta, né? Evidence-based, né? Quer dizer, todo mundo fala agora do caso do Rio Grande do Sul. Eu acho que até tem um diferencial em termos de intensidade da queda, mas dependendo do indicador que você pega, você tem estados com queda igual ou maior, né? Dá para pegar aí a base do Cinesp, fazer ele entra em 2019, né? Você pega a evolução de 19 para cá, muito parecida, né? Com o que tem acontecido em alguns outros estados. Então, precisava criar aí um Rio Grande do Sul sintético, né? Falta, exatamente, não tem esses picos. Você tem raros, né? Muito poucos nessa área. E os economistas são responsáveis por boa parte desses estudos. Aqui em São Paulo, o caso mais recente é esse da Joana Monteiro, que fez o estudo do impacto das câmeras, né? Ela, Leandro Pequeno, da GV, enfim, muito bacana, né? Usando como controle batalhões que tiveram ou não tiveram acesso às câmeras, mostrando na queda da letalidade, aumento das ocorrências de droga, de arma, enfim. Mas você conta nos dedos. Você tem um estudo, uma tese de doutorado sobre o Infocrim, mostrando como a implementação que eu estava falando, nessa coisa de gestão de resultados, né? O Infocrim começa em 99 em São Paulo, depois ele vai para Grande São Paulo, depois vai para o interior, né? E como a sequência de queda do homicídio no estado seguiu um pouco em paralelo à sequência de implementação do Infocrim. Mas, enfim, é muito ainda na base do achismo e de ideologia, né? Infelizmente. Essa questão da violência policial é puramente ideológica, né? Puramente ideológica. Quer dizer, você tem um apoio da população, muitas vezes, esse tipo que a gente chama de populismo penal, né? Leis mais duras, vamos sair matando e tal, mas nenhuma evidência robusta de que isso tem impacto, né, na queda de criminalidade. Então, infelizmente, a discussão de segurança pública no Brasil é muito jurídica. A gente pensa, não é à toa que o delegado é um bacharel em direito, que o ministro da Justiça é um professor de direito, assim como vários outros. Tem esse viés, né? Bacharelescos, vamos mudar as coisas na base da penada e de mudança do Código Penal. E muito pouco empírico, muito pouco evidence-based, né? Vamos emendar. Então, assim, queria... Primeiro, professor Lucas aí, muito obrigado. Está certíssimo, nós vamos melhorar a punição, a pena. Ela não precisa ser extensa, mas ela tem que ser imediata, tem que ser aplicada. Então, a dosimetria, vamos dizer assim, ela é importante, mas vamos usar um termo comum, né? Pouco importa. Tem que ser punido, não pode ficar sem punição. Vamos lembrar lá do triângulo do crime, o fator, a vítima e o ambiente. Trabalhamos o ambiente aqui, a vítima, que somos todos nós, tomar um pouquinho de cuidado com a segurança, sem paranoia.
Não dá para falar no celular na 25 de março, no Dia das Mães, no meio da rua. Vai ser impossível controlar ali e garantir que o celular não vai ser furtado. E, por último, trabalhar no infrator, com leis rígidas, etc. Mas o mais importante, de novo, né, acompanhando o que o nosso presidente Ordini falou, eu não preciso de mais leis, eu preciso que essas leis sejam efetivamente aplicadas e as pessoas sintam-se punidas, diminuir o sentimento de impunidade do infrator. Em relação ao confronto, né, eu digo agora como policial, o confronto não resolve, tá? Mesmo porque o confronto gera violência, né? A ação violenta sempre vai gerar uma reação violenta. E ninguém gostaria, todo mundo quer o confronto, mas se entrar ali na sua casa, tem uma troca de tiro na frente ali da sua família, correndo risco. Então, sempre que há confronto entre policial e infrator, muitas vezes quem sai atingido é o cidadão. Então, não é o melhor meio, é uma política, é uma forma de fazer mídia, de aparecer, mas que não resolve. O que resolve é inteligência. Inteligência em detrimento, inclusive, da força policial. O trabalho de inteligência é o que resolve a criminalidade. E trabalhar com inteligência é trabalhar junto com a população. Trabalhar coletando informações, planejando fortemente, distribuindo efetivo e evitando que o crime aconteça. São Paulo reduziu aí, nesses 25 anos, saímos lá de uma taxa, né, de 35,7, se não me engano, homicídios por 100 mil habitantes em 99, e hoje está na casa dos 5 homicídios. O Brasil está na casa, acho que dos 19, por aí. Então, São Paulo é um case realmente, e não foi numa cidade como Nova York, como Bogotá, foi nos mais de 500 municípios. Os outros, 100 e pouco, nem tinham homicídio. Então, é um case de sucesso mesmo. Como se conseguiu isso? Com inteligência. Na 99 foi o pico. O que se fez a partir dali? Baseado, né, buscando experiências no mundo de polícia comunitária, de sistema Coban, de bases comunitárias, colocando sistemas inteligentes, Infocrim, Fotocrim, Copom Online, né, o próprio sistema Detecta, que é mais recente, ou seja, trabalhando com inteligência. É dessa forma que a gente vai levar a segurança e não é com o confronto. O confronto pode dar aquela sensação de que o bandido está sendo preso, mas não é isso que a gente espera como poder público e principalmente como policial. A gente não quer prender o bandido. A gente quer que ele não cometa o crime, que ele mude para outro lugar ou mude de profissão, né? Se é que isso é uma profissão. Então, o trabalho de inteligência é sempre a melhor saída. O confronto, ele sempre pode até resolver rapidamente aquele delito, aquele crime, aquele momento. Mas a longo prazo ele é prejudicial e vai trazer mais violência, e quem vai sair prejudicado no final das contas é o cidadão que vai perder qualidade de vida. Perfeito. Professor, deputado Gilmar Groy. Túlio, um ponto polêmico, politicamente, institucionalmente, é a competência da União e dos Estados na questão de segurança. A PEC altera significativamente a competência exclusiva da União e dos Estados e a competência concorrente, ou é ambação? Não é significativo? Essa é a primeira pergunta para você. E para o Coronel Camilo, parece que o show da Lady Gaga no Rio foi um sucesso de segurança. Pelo menos é que eu li. Não houve maiores problemas, ou até... O que você analisa sobre isso? Se você tem uma análise, qual é a sua análise desse sucesso da segurança do show da Lady Gaga no Rio? Então, esses artigos, né, do 21º ao 24º são os que, na Constituição, tratam aí das competências. Quer dizer, o que, na primeira versão, né, eu acho que ela alterava mais profundamente, porque ela explicitava, né, no 21, que aquilo que o governo federal estabelecesse como política nacional de segurança pública, diretrizes nacionais, teriam que ser obrigatoriamente obedecidas pelo Estado. Esse trecho foi retirado, e aí eles ainda colocaram um parágrafo adicional explicitando, né, na nova redação,
Quer dizer, as competências, é um parágrafo único do 21º. As competências da União, de que tratam os incisos 18, 19, 17, 18 do caput, não excluem as competências comuns e concorrentes dos demais entes federativos. Quer dizer, nem precisava, né? Em todo caso, eles fizeram questão de destacar que continuam sendo, existindo outras competências que são comuns e concorrentes. Agora, o que eu teria feito, né? A questão de técnica legislativa. Você tem a questão das competências gerais, das competências exclusivas, das concorrentes e das comuns. Esse artigo que fala que está no 22, que são das competências exclusivas, eu teria mudado para o 21. Né? Simplesmente, dizendo que é uma competência federal, mas que não é exclusiva. Né? Eu acho que isso teria evitado um bocado de desentendimento e né? Não sei o que os congressistas vão fazer com isso, mas é isso. Eu acho que não passa assim como está. Né? Acho que está no nosso etário. Né? Como está, teria um impacto, né? Deixar como competência exclusiva. Vai o caso das câmaras, né? Por exemplo. São Paulo tinha aquele modelo de câmara, que é o que foi avaliado e que funcionou, que era a câmara ininterrupta. O governo federal faz uma norma, o Ministério da Justiça, agora Lewandowski, e ele admite, né? O caso da câmara é que o policial aciona ou não aciona como quer. Então, São Paulo mudou né, a forma de contratação. Ela adota hoje em dia, me parece, que esse segundo modelo, e é um modelo que aparentemente não tem o mesmo resultado da Câmara de Funcionamento em tempo integral. E foi uma diretriz nacional. E todos os estados agora, então, as diretrizes nacionais podem ser grandes besteiras, né? E aí como é que faz, né? São Paulo tinha, nesse quesito, tinha uma lei que eu acho melhor, né? Uma regulamentação em relação às câmaras corporais, melhor do que a norma que saiu do governo federal, né? Então é um cheque em branco, você nunca sabe o que vai sair. Né? Agora tem um governo aí que se diz, né? Bom, é isso. É um cheque em branco, é um risco. Em relação a grandes eventos e shows, não dá para avaliar a questão de segurança, que ela vai ser sempre boa. Eu saturo de agentes de segurança, seja segurança privada, seja aqui. Temos exemplos em São Paulo, Fórmula 1, Lollapalooza, Carnaval com 15 milhões de pessoas na rua, porque é um evento onde se concentra uma quantidade tão grande de policiais que a gente chama, inclusive, de saturação. Então é muito difícil de a gente acontecer grandes problemas, a não ser arquitetado, né, de repente alguma coisa bolada para prejudicar. Então, lá foi um sucesso, eu não ouvi, não tem notícia, e nesse caso a falta de notícia é uma boa notícia, né? Então, mas só para deixar bem claro para o senhor, nos grandes eventos, a contingente de força de segurança normalmente é muito grande, e aí já prevendo qualquer problema que possa acontecer. Não dá para comparar, né, com o dia a dia da polícia em todas as cidades do estado e do Brasil. Perfeito. Coronel Álvaro Camilo, muito obrigado aí pelas palavras sábias. Agradecer a participação de todos, bastante gente hoje, muito interesse, muitas perguntas. Acho que a reunião foi bastante produtiva. E a gente fica aqui, então, aguardando nossa próxima segunda-feira, a próxima reunião do Espaço Democrático. Aliás, a sugestão de temas está em aberto. Muito obrigado a todos e até o próximo. Até mais. Parabéns.